Olá, aqui é Suzane Jales, sua coach. Eu estou gravando uma série de vídeos que mostram os fatores que impedem você de conquistar o que quer. Hoje eu vou falar do terceiro deles, que é viver na prisão do passado. Não sei se você conhece gente assim, mas existem muitas pessoas que vivem presas a experiências passadas, que podem ser positivas ou negativas. Nós vamos falar dessas duas para que você entenda bem. Quem sabe você não se descobre vivendo numa situação dessas. Bom, primeiro, quando o passado foi bom, mas houve uma ruptura, aí a pessoa pode não conseguir se desligar dele. E mesmo que haja coisas maravilhosas à sua frente, ela não consegue ver, porque a percepção dela está alterada, como que embaçada, ela não consegue ver. Vou exemplificar para você entender melhor. Imagine alguém que teve uma vida muito boa, confortável, e de repente perdeu o emprego que adorava e que ganhava muito bem e se vê numa situação difícil. Ela pode ficar lastimando a crise que a tornou desempregada, que foi aquele emprego que era dos seus sonhos, que era aquele chefe ruim que entrou e que de repente lhe botou para fora, que não vai conseguir outro emprego igual, etc e tal. E aí vem a ansiedade do que está por vir, o medo do futuro, a depressão que pode se instalar, tudo porque ela ficou presa lá naquele momento da demissão. Bem diferente de uma pessoa, por exemplo, que pode acontecer o mesmo e ela encarar isso com garra e em busca de novas oportunidades. E batalhar mesmo, porque, aliás, essas oportunidades podem aparecer para qualquer uma das duas, mas aquela que ficou presa no passado nem vai conseguir ver, porque ela não consegue, a percepção dela está alterada. Outro exemplo bem comum, final de um relacionamento. Muitas vezes a pessoa fica presa ao sonho que ela teve de estar a dois, aos projetos feitos, e nem necessariamente aquela pessoa ou aquela relação. A escritora Marta Medeiros define isso muito bem de maneira simples, que ela diz assim: nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. É isso aí. Quando acontece isso, a pessoa fica presa ao passado, esperando que algo aconteça, algum milagre, que aquela pessoa volte, porque, nossa, era maravilhoso. Alguns até jogam essa responsabilidade nas mãos de Deus. Não, Ele vai resolver isso para mim. E esquece que quando tem outra pessoa envolvida, a coisa não é bem assim. Até porque essa outra pessoa pode estar pedindo a Deus exatamente o contrário. E aí, como é que fica? Então, na verdade, nesses dois casos, o que eu posso falar até com experiência, por experiência própria, pois eu já vivi as duas situações, a solução é sempre deixar que o passado cumpra a sua missão e passe. E a gente comece a reconstruir o que foi quebrado, rompido na nossa vida com o que a gente tem em mãos. A gente pode começar até do zero que seja, mas a gente pode recomeçar acreditando que aí sim Deus vai nos dar força para que a gente reconstrua. Simples assim. Tá, não é tão simples e tão fácil assim, mas também, convenhamos, não adianta ficar chorando pelo leite derramado de algo que já se foi, não é verdade? É preciso seguir em frente, apesar de tudo que aconteceu. Aliás, esse apesar de é poderoso. Imagina se você estiver passando por uma situação dessa, poder dizer daqui a algum tempo que apesar da tristeza, apesar da dor, apesar da mágoa, apesar dos obstáculos que teve que enfrentar, apesar de tudo, eu segui em frente e consegui. Pode acreditar que isso vai ter um gostinho a mais, porque você pegou a sua vida, as rédeas da sua vida nas mãos e superou o que precisava ser superado para construir a vida que você sempre quis. É assim que eu tenho feito na minha. Eu estou muito satisfeita com a vida que eu levo hoje. E eu já enfrentei muitos obstáculos. Bom, agora vamos ao exemplo da pessoa que vive presa no passado por experiências negativas. Bom, é o seguinte, é quando a pessoa acha que, sabe, algo ruim que lhe aconteceu,
uma ou mais vezes, vai se repetir. Ela acha que seu passado lhe define e que não há possibilidades de mudança. Ah, eu não vou fazer isso não, porque eu já fiz uma vez, deu errado. Eu já fiz várias vezes, sempre dá errado. Eu não dou certo com isso, não vai dar certo. Só por acreditar nisso, ela já fica paralisada. E pior, mesmo que ela, acreditando nisso, conseguir dar alguns passos, como ela já decidiu que vai dar errado mesmo. Porque a gente começa a se fazer o quê? A se auto-sabotar, para que aquilo que a gente acredite dê certo. Olha, se você está nesse caso, eu digo uma coisa bem, assim, bem clara. Aceite que a única coisa que não muda é a certeza de que tudo muda. Porque tudo muda, inclusive você e a sua vida, se você quiser. Acredite na sua capacidade de evolução, de construir ou reconstruir a vida que você quer. E faça diferente do que já fez das outras vezes e que não deu certo. Eu lembro aqui as palavras de Albert Einstein. Ele dizia assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não é verdade? Então, seguir em frente, reconstruir a vida fazendo coisa diferente que você ainda não fez. Então fica aqui a sugestão para você analisar sua vida hoje e ver se algumas coisas do passado, será que elas não estão lhe prendendo? Olha, se você descobre que tem alguma coisa, seja positiva ou seja negativa, desapegar disso é algo fantástico. É como se tirasse, uau, um peso das suas costas. Lá no meu site, suzanejales.com.br, tem um áudio de relaxamento para se desapegar, que eu gravei e você pode baixar, é grátis e foi feito com muito carinho para você. Eu tenho certeza que vai lhe ajudar a você se desapegar do passado. Para mim, quando eu estou com qualquer problema, eu já faço isso. Eu estou me apegando, porque isso, gente, acontece com todo mundo. A gente toda hora tem que estar atento, sabe? Tem que estar alerta para essas coisas. A gente fica presa, ah, nossa, aquilo era tão bom. E aí fica e não se abre para as novas coisas da vida. Então, baixa lá, usa, relaxa e depois me conta como é que foi para você relaxar, tendo como objetivo deixar ir, se desapegar das coisas que já não representam mais algo, sabe, construtivo, algo que lhe ajude na sua evolução como pessoa, como ser humano. É isso, se gostou, comenta e compartilha com os amigos. Beijos mil e até o próximo.